Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão falando aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à Arsenal Brazuca. Hoje vamos falar sobre uma notícia que não é legal, tá? Que pegou todos nós de surpresa, que é a lesão do Noni Madueke, que pode deixar ele afastado por até 2 meses, o que revelou aí nessa manhã o David Ornstein. Se falava em LCA no dia de ontem, mas era muito precoce falar em LCA. O Madueke ele não parecia no jogo contra o Manchester City ter saído com uma lesão de LCA, tá? Mas se falou sobre isso no dia de ontem. Então a gente vai falar sobre esse caso aí no dia de hoje. O que isso significa para o elenco do Arteta, quem pode assumir essa posição no time e como essa ausência pode impactar a temporada do Arsenal. Beleza? Então fica comigo até o final, que vamos detalhar não só a situação do Madueke, mas também o cenário de lesões do Arsenal e as alternativas que o Arteta tem em mãos. Mas antes disso tudo, like no canal, sininho para receber as notificações e veja se está inscrito. Estamos com a meta aí de chegar até 1000 inscritos no nosso canal até o final do ano. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo. Tudo começou, né? Tudo aconteceu ali no empate contra o Manchester City por 1-1 no nosso jogo de domingo. O Madueke ele começou no time titular, né? Ali jogando pela ponta direita. O Saka ele já estava disponível e aí ele estava no banco de reservas. E isso é uma coisa que me preocupa também, tá? Porque o Saka entra no intervalo, mas não sabemos se ele tinha esse tempo para jogar. O Dolman não estava nem no banco de reserva, tá? Ele tinha jogado no dia anterior pelo Academy do Arsenal, tá? E aí ele sente o joelho, tá? Ele sente o joelho, se eu não me engano foi o joelho direito. Durante o jogo, ele sente o joelho durante o jogo. Tem uma cena, eu não consegui achar essa imagem, mas eu cheguei a ver ela na internet para colocar aqui. Tem uma hora que ele tá abaixado botando a mão no joelho, tá? No primeiro tempo. E aí ele tenta continuar o jogo, né? Porque ele só sai no intervalo. E aí no intervalo mostra que ele não tinha mais condições de jogar. E aí, para o segundo tempo, o Arteta vem com o Saka para o jogo. Tá? Após o jogo, o Arteta confirmou, né, que o Madueke ele teve um problema, tá? E que aguardava ali a análise médica, tá? Para determinar a gravidade da lesão do Madueke. E aí hoje saiu esse resultado informando que o Madueke pode ficar até 2 meses fora, tá? Até 2 meses fora. Fica até o final do vídeo que a gente vai falar e o que ele perde com esses 2 meses, tá? Então, segura aí, fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre isso. E aí, a gente parte para o histórico e a importância do Madueke, tá? Ele pode não parecer importante para muitos torcedores do Arsenal, tá? Mas ele se mostrou importante desde quando chegou. Então o Madueke ele chega no Arsenal com rejeição, principalmente porque ele veio do Chelsea, tá? Ali por volta de 48 milhões de libras. E aí tem os bônus que pode chegar a 50, 52, se eu não me engano. A contratação dele não gerou muita expectativa dentre os torcedores do Arsenal, tá? Eu me coloco fora disso, porque quem assiste meus vídeos aqui, eu não vou ficar repetindo aqui, mas eu defendi o Madueke por um bom tempo, e só tomando porrada, mas isso aí tá em outros vídeos,
vou ficar falando isso aqui de novo. Mas mesmo ali onde ele não gera muita expectativa no time, a contratação dele, os valores que foram falados e etc., hoje o Madueke ele conquista o espaço dele, mesmo com a ausência do Saka, tá? Mesmo com a ausência do Saka. Eu escutei também algumas pessoas falando que o Madueke ele poderia colocar o Saka no banco. Aí eu já acho demais, entendeu? O Saka é o nosso melhor jogador, entendeu? É o nosso segundo capitão depois do Odegaard, entendeu? Então, eu acho que ali tem uma briga muito boa, tá? Eu acho que ali tem uma briga muito boa entre os dois, mas também não é essa questão aí de botar o Saka no banco, entendeu? Apesar do Madueke estar jogando muito bem. Então o Saka hoje é o titular e não tem como colocar ele no banco. Mas nós temos que falar que o Madueke estava jogando muito bem também e a gente não estava sentindo falta do Saka jogando por ali, tá? Ele participou das 6 primeiras partidas, tá, da temporada, então ele começou jogando ali pela esquerda e assim que o Saka se machucou ele começa a jogar pela direita e o Eze pela esquerda, e no último jogo o Arteta ele coloca o Trossard pela esquerda e mantém o Eze no banco, tá? Então, e ele teve atuações muito consistentes já nessa temporada, tá? Ali contra o Nottingham Forest, ele foi o melhor em campo, claramente. Teve ali o Zubimendi que fez os 2 gols, mas para mim claramente o Madueke ele desequilibrou o jogo. No jogo contra o Manchester City ele estava muito bem ali jogando pela direita, muito bem, entendeu? O lateral esquerdo ali ele estava tendo muita dificuldade em marcação com o Madueke, foi a mesma coisa que aconteceu com o lateral esquerdo do Nottingham Forest. Então o Madueke estava dando muito trabalho, tá? Muito trabalho. E aí, infelizmente, ele teve que sair, tá? O Madueke, eu já falei, ele foi importante nessa ausência do Saka. A gente não sabe se o Saka está 100%, mas a vantagem é que amanhã a gente joga com o Port Vale. Então eu não colocaria o Saka, tá? Não colocaria o Saka de maneira alguma para jogar esse jogo, visto que a gente tem um jogo contra o Newcastle no final de semana. E a gente já conhece o Newcastle. O Newcastle é um jogo muito físico. Então eu não colocaria o Saka para jogar o jogo de quarta-feira, o jogo de amanhã. Claro, de repente colocar ele para jogar ali no final do jogo, entrar e tal, já que ele ficou um tempinho parado, mas não começaria com ele, tá? Não começaria com ele. Então é um ponto importante aí que eu colocaria. Eu até coloquei lá no meu Twitter qual seria meu time para começar jogando contra o Port Vale amanhã. E é um time forte, tá? Então eu começaria com Raya no gol. Raya não, desculpa. Kepa no gol. Lateral direita, White, se tiver disponível. Dupla de zaga, Mosquera e Nkapie. Lateral esquerda, Lewis Skelly. Volante, Norgar. Dupla de meias, Merino e Nuaneri. Tá? Ponta direita, Douma. Ponta esquerda. Aí a gente pode escolher, porque os dois jogam de 9 também. Tá? Aí você pode escolher quem vai ser o 9 e quem vai ser o ponta esquerda. Martinelli e Trossard. Esse seria meu time titular para o jogo contra o Port Vale. E é um time forte. Tá? É um time forte. Apesar do Norgar ali ainda não ter jogado muito, então não tem muita adaptação ali com o time, mas os outros todos têm. E ali a dupla de zaga também a gente pode falar que não tem um entrosamento, porque o Nkapie acabou de chegar, né? Jogou ali, 4 minutos contra o Atlético de Bilbao. Acabou de chegar. O Mosquera já está meio que jogando ali. Então eu colocaria esse time em campo. Tá? Deixa aqui nos comentários o que você acharia de entrar com esse time em campo, se mudaria alguma coisa, o que vocês fariam. Tá? E aí, dentro disso, vem uma onda de lesões, tá? Desde o início da temporada
do Arsenal. Lembrando que a gente já tinha fora o Gabriel Jesus, né, que está recuperando de uma lesão no ligamento cruzado. Então deve estar voltando aí para o final do ano. Junto com o Kai Havertz, tá, que se recupera de uma cirurgia no joelho. O Madueke se junta a esse trio, né, essa dupla, na verdade. Então, se o Madueke ficar até 2 meses, os 3 voltam praticamente juntos para o elenco. Tá? E, teoricamente, se eles voltam em dezembro, eles voltam numa parte da temporada que é a parte mais crítica da temporada. Ah, Barão, então isso é bom. Bom em quantidade de jogadores disponíveis no elenco. Jogar de 2 em 2 dias para um cara que está voltando de LCA, como Gabriel Jesus, para um jogador que está voltando de cirurgia no joelho, como o Kai Havertz, e um jogador que está voltando de lesão no joelho também, que é o caso do Madueke. E para mim o Madueke é o pior caso. Por que para mim o Madueke é o pior caso? Porque o Madueke é ponta. Então ele se movimenta muito mais do que os outros. Ele se movimenta muito mais que o Havertz, ele se movimenta muito mais que o Gabriel Jesus, entendeu? Então, para mim, o problema maior é a lesão do Madueke. Para mim, o maior problema é a lesão do Madueke. E temos ali o capitão também, o Martin Odegaard, que está com um problema no ombro. Tá? Então, são essas lesões que a gente vem tendo aí, né? Desde o início da temporada. O Norgard já ficou fora, ainda não jogou. O White ficou fora algumas vezes. Então, a gente teve aí... a gente vem tendo, né, um grande número de lesões. E aí, com isso, a pressão sobre os jogadores que estão disponíveis aumenta mais. Tá? Por exemplo, o único camisa 9 de ofício que nós temos é o Gyökeres. Claro, a gente pode colocar o Merino ali para quebrar um galho, mas ele não é 9 de ofício. Joga bem, faz gol, mas ele não é um 9 de ofício. E para mim não é problema nenhum, tá? Colocar o Merino ali. Se precisar descansar o Gyökeres, colocaria o Merino ali de boa. Tá? Merino ali de boa. Então, para mim, não vejo problema. E aí, quais são as alternativas do Arteta para ali, né? Para jogar na posição do Madueke diante desse cenário, né? Então a gente tem o Saka, né, que é o titular da posição, então, que está voltando de lesão, e aí... Mas é aquilo que eu falo, cara, tem que ir com cautela. Então, por isso que talvez eu não colocaria o Saka para jogar logo, começar jogando contra o Port Vale. Talvez colocaria ele ali uns 70, 80 minutos ali, mais para o final, que vamos ser sinceros, gente, a gente não pode perder esse jogo pro Port Vale. A gente não pode perder esse jogo. Entendeu? Nós não podemos perder. E o nosso time, esse time que eu falei, que entra em campo, é um time muito bom. Entendeu? Tem alguns problemas ali de entrosamento, mas a maioria ali dá pra jogar. Tem o Martinelli, tá? Que já jogou ali pela ponta direita também, então seria uma opção, tá? Seria uma opção ele jogar ali pela ponta direita. E o nosso menino de ouro, o Max Doman, de 15 anos. Tá? Na ausência do Madueke ali, ele pode jogar ali também na ponta direita e seria o meu escolhido para começar jogando contra o Port Vale. Se tem uma oportunidade que o Arteta pode colocar ele, é esse jogo contra o Port Vale. Tá? Então, para ter mais minutos, etc., que ele vem sempre entrando no segundo tempo, né? Tanto na pré-temporada, entrou, se não me engano, contra o Manchester United, ele entrou também, né? Então, assim, se é um jogo para ter oportunidade, é agora, entendeu? Contra o Port Vale. Esses jogos menores, assim, né? Então, o Arteta vai ter que dar um equilíbrio aí. Ele falou muito sobre isso, sobre a questão do elenco grande, né? É justamente ele tentar fazer com que o time rode. Então, agora ele tem a oportunidade de fazer o time rodar. Tá? E qual o impacto disso no calendário dessas lesões aí, principalmente a lesão do Madueke que a gente está falando aqui nesse vídeo? Tá?
Os próximos meses, eles serão bem desafiadores para o Arsenal. Tá? Bem desafiadores. A gente vai ter jogos muito difíceis. Tá? A gente ainda vai ter 2 pausas, tá? Até novembro. 2 pausas não, né? Acho que são 2 jogos só que tem. Que aí vai ser depois do jogo contra o Newcastle. Não, contra o West Ham. Depois do jogo contra o West Ham tá? Para 2 jogos de data FIFA e depois volta. Então, quando... Ou são 2? Eu não sei, essa parte eu não pesquisei. Agora eu não sei se vai ser uma só... Acho que são 2. Porque quando a gente volta... são 2. Porque quando a gente volta da primeira, a gente volta encarando... se eu não me engano, é o Crystal Palace. Eu sei que a gente joga 5 jogos em Londres, o que é muito bom também, tá? A gente enfrenta o Atlético de Madrid e tal. São 2 pausas mesmo. É isso mesmo, são 2 pausas. Então, depois da segunda pausa, a gente tem a primeira pausa, que aí a gente enfrenta Crystal Palace, enfrenta Fulham, enfrenta Atlético de Madrid, entendeu? A gente enfrenta todos esses times em Londres, tá? E depois da segunda pausa, que é aí que é o peso pesado. Que a gente tem o clássico contra o Tottenham, na Premier League. Depois a gente enfrenta o Bayern de Munique, tá? Pela Champions League. E são 3 jogos em Londres também, né? A gente enfrenta o Tottenham, a gente enfrenta o Bayern de Munique, a gente enfrenta o Bayern de Munique em casa e depois a gente enfrenta o Chelsea. Tá? 3 jogos em casa. E aí, se o Madueke não voltar até dezembro, a gente ainda tem pela frente Brentford, Aston Villa e Clube Brugge. Tá? Vamos falar a verdade? 9 pontos. Quer dizer, 6 pontos na Premier League e 3 na Champions League. Apesar do Clube Brugge ser um clube que às vezes dá trabalho aí. Entendeu? Às vezes dá trabalho. Mas o Brentford e o Aston Villa estão muito mal. Entendeu? O Brentford e o Aston Villa estão muito mal. Então são 6 pontos aí que a gente precisa ganhar na Premier League. Então, gente, qual a reflexão que eu faço disso? Tá? A lesão do Madueke é mais um golpe para o Arteta, tá? Que já tem que lidar com várias lesões, com várias ausências importantes. A vantagem é que hoje a gente tem um elenco maior. E aí a gente consegue rodar o elenco, porém a gente sabe que o Saka está voltando de lesão. Entendeu? Então a gente também não pode ter esse problema de tá voltando de lesão, entendeu? Ou já colocar o cara para jogar logo, voltando de lesão, que a chance dele ter reincidência é grande. Então, por isso que eu falei que eu colocaria o Max Doman já para começar o jogo contra o Port Vale. Tá? E assim, por mais que o elenco ele tenha essa profundidade que o Arteta pediu, perder um jogador em boa fase pesa. Perdeu um Madueke em boa fase pesa. Entendeu? Então o Arsenal precisará encontrar uma solução rápida, tá? Inteligente, aproveitar o retorno do Saka, tá? A versatilidade do Martinelli, que está vindo num bom momento, vem fazendo 2 bons jogos, fez 2 bons jogos vindo do banco, tá? O jogo contra o Atlético Bilbao, o jogo contra o Manchester City, tá? Espero que ele continue nessa evolução, tá? Esperamos, né, na verdade, que ele continue nessa evolução. E dá a opção para o Doman, que seria a minha opção número 1. Entendeu? O torcedor ele fica com expectativa, ele cria uma expectativa, tá? Será que o time vai conseguir manter o ritmo, mesmo com alguns desfalques e tal? E desfalques importantes, né? É o Havertz, é o Madueke, é o Odegaard, que é o nosso capitão. Apesar que o Odegaard, eu acredito que ele já volte contra o Newcastle, tá? Acredito que o Odegaard já volte contra o Newcastle. E quando o Madueke voltar, ele conseguirá retomar o bom nível que ele vinha mostrando? Eu acho que sim, tá? Madueke é novo, é um cara que está aí disposto. Então,
eu acho que ele vai ter, sim, vai voltar com esse ímpeto aí que ele se machucou. Então é isso, galera. O que vocês acharam do vídeo? Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que a ausência do Madueke vai pesar muito no desempenho do Arsenal? O elenco consegue segurar essa bronca aí até o retorno dele? Tá? Como eu falei, deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber muito o que vocês pensam, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui!